Prosseguindo, amados, a live foi porque o celular caiu da minha mão. Então, assim, que eu tô falando, o celular aqui na minha mão. Deixa eu apoiar ele aqui. Deixa eu, um momento. Então, assim, amados, prosseguindo, nós devemos apresentar diante de Deus as nossas causas, nossas súplicas. E a oração, não é? Como está escrito em Mateus 6,6, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, que Ele te ouvirá e te recompensará. Ele fala de intimidade, de relacionamento, mas nós podemos orar dentro do carro, no momento que estiver o carro parado, não é? Prestar atenção no trânsito, claro, nós não podemos nos negligenciar com relação a isso. Espera, ou num escritório, ou no seu quarto, até no banheiro, amados. A pessoa às vezes está tomando banho e está orando. O importante é você ter comunhão com Deus, relacionamento, intimidade. Lembra daquele louvor? Deixa eu me apresentar, eu sou teu pai, que diz assim, não é religiosidade, ele não gosta de religiosidade. Muitos estão se prendendo a um crucifixo, a um madeiro, né, na parede. Tudo bem, a gente pode ter um crucifixo, tudo bem, a gente pode ter uma imagem de Nosso Senhor dentro da nossa casa. Só que a nossa fé deve estar em espírito. Ele disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então a gente não pode prender a nossa fé, focar a nossa fé no madeiro. Até porque o Senhor se fez pecador, ele se fez maldito por todos que iam para aquela cruz, eram que tinham cometido muitos delitos, muitos pecados, homicídios, né, roubadores, saqueadores, e o Senhor se fez maldito pela humanidade. Foi um propósito do Pai para que ele morresse por nós, pagando um alto preço. Ele já fez, ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai, mas enviou o seu Santo Espírito Paráclitos, Espírito Santo, louvado seja o nome eternamente do Senhor. Então, nós sabemos que ele quer que nós o amamos, o adoremos, né? Adoramos em espírito e em verdade. Muitos estão presos a tradições, fica olhando para o madeiro, né? Tem crucifixo, terço. Deus não quer isso. O que é que ele falou aqui? Ele fala nas Escrituras, Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e ora. Ele fala de intimidade. O Senhor, ele não gosta de religiosidade, não é? Então, ele não quer que você fique assim, se prendendo a terço, a crucifixo, a vãs doutrinas, a vãs repetições de orações. Ele orienta que a gente leia, isso é bíblico. Está em Mateus 7,9. Né? Do 6, ele fala sobre quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora que teu Pai que está no céu te recompensará, ouvirá e te recompensará. Então ele fala de intimidade, você apresentar para ele o amor que você tem, a gratidão pelo dom da vida, pelos livramentos que ele nos concede, são inúmeros, porque muitos ele mostra, outros ele não mostra, mas assim ele faz, ele nos livra a nossa família, ele nos abençoa, ele coloca comida em nossas mesas, mesmo em meio a situações difíceis, nós nos alimentamos, ele sempre dá uma saída, um jeito para que não falte, alimenta a nossa família, ele abençoa nosso lar, ele abençoa nosso trabalho, atividade qualquer que você faça, seja qual for, não é? Onde você esteja, na academia, na rua, livra de acidente, livra de bala perdida, livra de assaltos. Em nome de Jesus, que assim seja o teu dia, todos os dias de nossas vidas. Então, ele quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança, honesto, justo, como está escrito em Filipenses 4,8, verdadeiramente, né? Aos irmãos, o apóstolo Paulo exortando a igreja de Filipenses, né? Que ele disse assim, ó, que nós devemos ser justos, assim como ele é, verdadeiros, honestos, tudo que for de boa fama, tudo que for amável,
tudo que ouviu dele, praticar o que ele nos ensinou. Ele deixou isso por escrito. Então, assim nós devemos ser honestos, justos. A injustiça não provém de Deus. Vou ler aqui para vocês, ó. Em que pensar? Mas aqui ele se refere não só pensar, como praticar. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, isso é o apóstolo Paulo falando, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo falando, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Engrandecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós sabemos que o Senhor, Ele pagou um alto preço, não é? Foi levado como ovelha muda pelos tosquiadores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras e sofrimentos nós somos sarados, somos salvos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Somos salvos também. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão, pelo juízo, ele foi levado. O Senhor morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi zombado, escarnecido, tudo por causa de um propósito. Porque nós sabemos que houve uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Antes, Lúcifer queria tomar o trono de Deus, e Deus expulsou ele do paraíso, e ele corrompeu um terço dos anjos de Deus. Teve a segunda guerra espiritual, a batalha espiritual, que foi Eva. Antes Deus avisou que de toda a árvore do jardim do Éden, ele fez várias árvores que tinham vários frutos. Então Deus tinha avisado, de todo fruto das árvores eles podiam comer, exceto, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás, ele é o enganador, ele sempre será o pai da mentira. Ele seduziu Eva, atraindo a uma conversa fiada, a um engano, de que se ela comesse aquele fruto, os olhos dela seriam abertos e ela teria conhecimento do bem e do mal. Então, a curiosidade de Eva, a submissão, a desobediência, porque Deus já tinha alertado que de toda árvore do jardim poderia comer, exceto a do conhecimento do bem e do mal. O que foi que ela fez? Está lá em Gênesis, no início da Bíblia. Ela tinha dito assim, aí ele disse assim, não, Deus disse que de toda árvore do jardim nós poderíamos comer, mas se comêssemos a do bem e do mal, a do jardim do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreríamos. Aí o Satanás disse para Eva, ele disse isso? Ele disse isso porque se você comer, seus olhos vão ser abertos e você será igual a ele, terá conhecimento do bem e do mal. Então ela, por pensar, que a árvore era boa, agradável aos seus olhos, vendo assim, então ela comeu e deu para o seu marido.
Pior ainda, porque a Bíblia diz que por um homem veio a desobediência e a maldição ao mundo. Por quê? A Bíblia não se refere nem que, assim, a desobediência de Eva. Ela fala por um homem veio a desobediência que é Adão. E pelo outro homem, por um outro homem, né? Porque o primeiro Adão, ele nos fez pecadores. Foi por causa de Adão, Eva comeu e deu para Adão. Mas a Bíblia se refere por um homem veio o pecado e a morte. E ele fez muitos pecadores. E por outro homem, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que pagou alto preço por nós na cruz, se fez maldito, embora santo, levando sobre si, como acabei de ler aqui, Isaías 53, todos os pecados da humanidade, e todo aquele que confessa, que crê nele, que confessa diante dos homens, ele é salvo, mas aquele que negar será negado no céu e será condenado. Esse daí já está condenado, a menos que ele se arrependa antes da vinda do Senhor. Ele reconheça que só o Senhor é Deus, né? Que deu o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, pagando alto preço na cruz para a salvação da humanidade. Mas aquele que negar, ele vai para o inferno. No dia que morrer, vai para o inferno. Então aqui, ó, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, Eva, né? Respondeu a serpente. A serpente, ela se caracterizou em serpente, mas a gente sabe que é Satanás. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também para o seu marido. Quer dizer, são coisas, amado, que ele sabia, mas por que aconteceu isso? Para se cumprir as escrituras, né? A gente fica indignado, mas é para que se cumprisse as escrituras. A gente, às vezes, fica assim, perplexo. Deixa eu fechar aqui que tá chovendo. A gente fica perplexo com coisas que a gente lê na Bíblia. Se ele foi alertado, Deus alertou. Ela foi suscetível a Satanás, né? A um engano. E ele como um homem foi advertido, foi preparado por Deus, caiu. Então a queda do homem veio maldição ao mundo. Então Deus, nosso Criador, nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, que tem controle e domínio sobre céus e terra e tudo que nela há. Então ele criou um plano perfeito, um plano de salvação para a humanidade através do seu filho. Que amor é esse, hein? Dá o seu próprio filho, não poupou nem o seu próprio filho para morrer na cruz, pagando alto preço, né? A Bíblia diz que Deus foi ao inferno, tomou a chave da mão de Satanás. Ele pagou o preço exorbitante, né? Não tem nem como mensurar o valor desse ato dele, desse amor incondicional, um amor que não faz acepção de pessoas, um amor que não discrimina A, B, classe, raça, cor, nível. Ele ama a todos incondicionalmente, mas ele quer salvar. Então, quando ele quer salvar, ele purifica, ele vai limpando, ele vai tirando aquilo, porque ele diz que aquele que o ama, o Pai o amará. Ele diz, viremos a ele, eu e meu Pai faremos morada nele.
E o Senhor não mora em templo impuro. Então ele vai limpando. Ele ama a prostituta, ama. Ele ama o roubador, ama. Ele ama diversas aí classes de pecado, de pessoas. Porque ele ama o pecador, embora ele abomine o pecado. Mas ele quer salvar. Então, por isso que você vê aí casos e mais casos, fulano não fazia isso, não faz mais. Ah, aquele ali, agora é crente, ficam tirando onda, ficam zombando. Mas o Senhor, Ele faz transformação quando a pessoa se dispõe, quando a pessoa abre o seu coração. Ele diz assim, ó o que ele diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, qual é a porta? É o coração. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer dizer o seguinte, que quando a pessoa se dispõe a ouvir, assimilar, obedecer a palavra dele, a voz dele, ele entra e ele faz morada. Oh, quão bom e quão maravilhoso é quando ele faz morada em nós. Ele nos concede frutos do Espírito. Muitas vezes eu bato na mesma tecla, sabe? Eu fico falando isso para as pessoas saberem a quão importância, claro, óbvio, evidente, que a salvação, ela é algo primordial, é algo essencial. Você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ele nos protege, ele nos livra do mal, ele nos promete nas suas escrituras ter vida em abundância. Não é? Ele não fala prosperidade somente em termos financeiros, ter saúde, ter harmonia familiar, ter prosperidade nas suas atividades, tudo que você puser as mãos, que você pisar os seus pés, você abençoar e ser abençoado. Então, assim, amados, devemos querer o bem das pessoas, devemos querer ver pessoas galgar patamares, crescer, assim como nós também almejamos coisas boas na vida, desejar para o nosso próximo, né? Porque nós sabemos que negócio de inveja, de querer puxar o tapete do outro, isso não provém de Deus. Nós temos que desejar o bem do próximo. E se alguém quer o nosso mal, claro, a gente não vai desejar o mal, né? Procurar, assim, se afastar de pessoas que só traz negatividade, coisas ruins para a nossa vida. Mas não é que a gente vai desejar o mal à pessoa, a gente deseja o bem. Mas buscar, amados. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos estar em julgo desigual. Porque uma pessoa que ama a Deus, ele vai amar também que o seu semelhante cresça na vida, seja bem-sucedido. Então, assim, nós devemos orar o Pai Nosso. A Bíblia diz que é uma oração modelo. Quando o Senhor diz, fecha a porta do teu quarto e ora, o teu Pai que está nos céus, em secreto te verá e te recompensará. Ele fala de intimidade, relacionamento. E a oração é Pai Nosso, não é terço, não é vãs repetições, não é? Não é também pensar que através das obras, só através das obras, nós somos salvos. Não. As obras, ela é uma prática do amor de Cristo para com o nosso semelhante. Nós devemos ter práticas boas, claro, boas atitudes no nosso dia a dia, no nosso pensar, querer o bem do próximo, não é? E as obras, a fé sem obras, ela é morta. Então, quando você manifesta a bondade, é o amor de Deus, é um dos frutos, a bondade, o amor, a bondade, benignidade, paciência, longanimidade, temperança, não é? Quantas vezes nós somos afligidos e afrontados no nosso dia a dia? Então, quem tem o fruto do Espírito busca se controlar, né? Quando somos atingidos. Amado, eu vou dar um simples exemplo. Outro dia, tantas afrontas eu recebi, né? Nesse processo aí que eu venho passando, de longos anos. Alguém veio para cima de mim, não só foi uma vez, não. Com o dedo no meu rosto. É Edilene do passado, sabe o que a Edilene tinha feito? Tinha estraçalhado a cara dela. Deus me perdoe, pai. Estraçalhado, que eu digo assim, tinha metido a mão no rosto dela. E o que foi que eu fiz? Eu me controlei, eu disse, você está equivocada.
tá certo? O inimigo tá botando coisas na sua cabeça, isso não existe. Ela usando um artifício para me desacatar, aquilo ali foi tudo programado, para me tirar do sério, para eu perder meu emprego, sair com a mão na frente ou outra atrás. Mas o diabo perdeu, entendeu? Ele sempre perde, ele se levanta para cair, ele sempre perde. Então, Deus me deu o Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele disse, filha, faça assim, 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 que eu estou contigo. Eu não vou entrar em detalhes, foi difícil pra caramba, porque eu tive que me levantar em Cristo Jesus, arregaçar a manga e dizer assim, diabo, você está fracassado. Você, na minha vida, você não tem poder, nem na vida de todo aquele que teme o Senhor e tem tremor às coisas concernentes ao Senhor. Eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo. É agora. Aí eu me levantei, mesmo fraca, mesmo chorando, entendeu? Com aquela afronta, que foram várias afrontas que Satanás fez na minha vida. Arregacei a manga, né, espiritualmente falando, e fui à luta. Fiz exatamente do jeito que o Espírito Santo mandou. Filha, mostra para ele quem és tu em mim, tudo dele. Porque quem tem Cristo, ele habita em nós e ele diz assim, ó, faça assim, siga o que eu estou lhe dizendo. Ele é o nosso guia, ele conduz nossos passos, quem verdadeiramente está nele. Então, o que foi que eu fiz? Exatamente isso que eu vou fazer, Senhor. Me ajoelhei, apresentei a Deus diante dele a causa. Não vou dizer a você que eu não tive medo daquela situação. Somos humanos, somos fracos, somos seres vivos, não somos nenhum alienígena, né? Nenhum extraterrestre. Nós somos seres humanos, temos nossas fraquezas, mas Deus disse que quando nós somos fracos, aí que somos fortes, porque a fortaleza vem dele. Então ele disse, eu estou contigo, faça o que eu estou mandando. Gente, eu mexi no dinheiro que não era nem para mexer, mas eu fui ao médico especialista. Porque aqui na Terra a gente às vezes procura um psiquiatra, porque psicólogo não pode prescrever medicamento. Eu estava tão nervosa que eu não estava conseguindo nem me conter. Cheguei no consultório chorando. Ele botou o diagnóstico, choro fácil, porque eu estava desesperada com aquela situação. Era uma afronta que eu não podia dar de cara com a pessoa, não é? Porque se ela estava me agredindo, eu não podia agredir da mesma forma. Eu tinha que ter sabedoria, e assim eu tive, porque quem estava, maior é que está em nós. Então, eu tive sabedoria, e Deus me conduziu, e eu venci naquela situação, recebi. Fui demitida porque foi alguém que por trás preparou aquela situação, aquela cilada, entendeu? Nesse processo eu venho passando por diversas ciladas de Satanás. Então, o que foi que eu fiz? Me levantei em Cristo, fiz tudo aquilo, mas Satanás não ganhou tudo não, viu? Ele fez eu perder o emprego, os 2 empregos, mas ele não fez eu sair perdendo de tudo não. Recebi os meus direitos na época, estava com a casa cheia de gente, estava minhas netas, bisneto, minha filha, como que diz, papagaio, periquito, tudo dentro da casa. Uma despesa enorme eu estava tendo, porque juntou aluguel, condomínio, conta de energia, conta de água, porque hidrômetro individual, e a casa cheia, a conta dava lá em cima e estava um vazamento aí que a água deu alta mesmo. Amados, eu nunca parei a obra. Isso quer dizer o quê? Amor. Eu tenho um amor muito grande ao reino do Senhor, primeiramente a Deus e a obra dele. Eu tenho um amor muito grande. Eu estou aqui, eu não estou nem em condições de pregar, mas eu estou pregando. Entendeu? Eu estou com infecção urinária, estou tomando a medicação, eu fico tonta. Passei fases aqui, dia 3 eu estava horrível, vomitando, fui para a UPA. E você sabe que UPA não é coisa fácil.
né? Eu vi uma pessoa cair assim, ó, junto de mim, óbito, veio a óbito. Quer dizer, tinha gente sentada até pelo chão. Você que não tem uma assistência médica, você sofre demais. Eu tinha tudo isso e o diabo me tirou. Tinha tudo isso, assistência médica, um bom salário. Então, aí Deus abriu outra porta. Foi lá, meteu o dedinho, a patinha dele e me tirou de novo. Eu fazendo a coisa certa. Porque assim, ó, saí de um banco, fui pro outro. Foi muita maldade, gente. Foi muita maldade. Entendeu? E o ser humano, ele sempre acha que você fez pouco, você tá fazendo pouco, sempre quer mais. Que é isso? Chega uma hora que esgota. Eu prego a palavra de Deus por amor. Eu tenho amor a Deus e ao meu semelhante. Então é isso. Eu me levantei em Cristo Jesus. Aí tem gente que diz assim, você é muito forte. O que veio pra cima de você e você saiu vencendo, driblando. Forte? Eu não sou forte, não. Forte é aquele que habita em mim, como habita em muitos. Entendeu? Então, amados, a palavra de hoje é: devemos todos os dias se levantar em Cristo Jesus, maior que está em nós. Então ele coloca em nós, nos concede fruto do Espírito, dons espirituais, não é? Diversos dons, dom da sabedoria, dom da palavra, da ciência, conhecimento, dom da fé, dom de curar, o poder de Deus que manifesta em nós e interpretação, falar em línguas, interpretação de línguas, mistério. E nós intercedemos por vidas, por amor a Cristo e ao nosso semelhante. Mas a gente recebe uma bagagem, assim, muitas vezes eu estava tão atuante na evangelização, vê o que veio para cima de mim. O diabo fica jogando enfermidade, amado, para a gente parar. Eu disse, eu não vou mais fazer intercessão por pessoas, não, porque a carga é muito pesada, gente, porque tem muita gente que vive em pecado. Então, você intercedendo ali, você, mesmo que você esteja se consagrando, às vezes vem retaliação para cima da gente, entendeu? É por isso que muita gente não quer ficar na intercessão, é muito forte, entendeu? Porque quando eu estou evangelizando, eu também intercedo por pessoas que estão ali naquele ambiente. E às vezes é uma carga muito negativa. Tem pessoas que vivem fazendo muitos delitos, muitos pecados, muita coisa, e acham que aquela vida ali vai ser tudo a mar de rosa, vai viver a vida toda daquele jeito. No dia que morrer, uma pessoa dessa que não se arrepender aqui na terra, eu sempre explico, gente, a gente não tem controle até quando Deus vai dar oportunidade àquele que ainda não entregou a vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? É reconhecer que nele está todo o poder, nos céus e na terra, e de colocar uma pessoa, ou no reino dele, na glória dele, para a pessoa ser salva, ter o descanso da alma no dia que fechar os olhos, definitivamente, ou a pessoa ir para o inferno. O Senhor tem poder para isso. Aliás, é ele que tem o poder. Não existe outro Deus. Ele diz assim, Isaías 43:11, eu sou o Senhor. Eu sou. É um dos nomes dele, eu sou. O Senhor. E fora de mim, eu sou o Salvador, e fora de mim não há salvação, não há Salvador. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, a outra não a darei. Isaías 42:8. Não coloque sua fé em objetos, em crucifixo. Você pode ter até um crucifixo por amor ao Senhor, mas não ponha sua fé naquilo. Não ponha sua fé no madeiro que está lá, ó, pendurado na sua casa. Nem tem pessoas que abrem o Salmo 91, deixa a Bíblia aberta como um amuleto. Não, você tem que ler. Bíblia não é amuleto de ninguém. É você abrir e ler, meditar na palavra. Leia Provérbios. Comece lendo a Bíblia em João, onde está falando as obras messiânicas, fala tudo sobre o Senhor, o Salvador. Leia Mateus, Marcos, leia Provérbios, leia o início da Bíblia, vá lendo. O Senhor diz lá em Oséias 4:6, eu estou falando com vocês, eu já estou tonta, por causa do efeito do remédio. Olha, gente,
tomando antibiótico por causa da infecção urinária. Tem que beber muita água. Eu bebo muita água. Então, assim, amados, vou parar a live, já tá bom. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E tudo aquilo que não provém do Senhor, saia da minha vida, saia da tua vida, tá certo? O Senhor ama a todos, mas Ele quer salvar. E todo aquele que toma posse, para que possa tomar posse da graça, que é o sacrifício que Deus fez por nós na cruz, Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a Deus. Então a desobediência traz consequências e muitas vezes irreparáveis. Se a pessoa não se arrepender até a vinda do Senhor, e não espere a vinda do Senhor não, porque a Bíblia diz que a gente não tem esse conhecimento, o discernimento de quando o Senhor virá. Por quê? Porque Ele não estabeleceu isso. Ele disse que, Ele deu exemplo como ladrão, virá como ladrão, o ladrão não avisa quando vem. Então, nós não podemos negligenciar. Eu já fiz essa decisão há muitos anos, graças a Deus, e ter gratidão ao Senhor por todas as coisas, e agradecer e praticar o que é certo. Temos pecados, temos falhas, temos seres humanos, mas nós devemos buscar em Cristo ser pessoas melhores, se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão todos os dias. Senhor, perdoa, porque a Bíblia diz que nós pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão ou obras. Buscar querer o bem ao próximo. Não olhar para o ser humano, olhar para Cristo. Porque se a gente olhar para o ser humano, amado, a gente está, olhe, ferrado. Ser humano, muitos querem ver o nosso fracasso. Aliás, não só quer, como ele tenta botar o pezinho ali, ó, para a pessoa cair, para a pessoa não galgar patamares, não ter sucesso na vida. Tem muitos aí invejosos, mentirosos, mas a gente tem que focar em Cristo. Senhor, o Senhor é que tem poder nos céus e na terra para me tirar dessa situação. Apresente sua causa ao Senhor. Confie nele. Tem um louvor lindo que eu até publiquei outro dia, compartilhei. Confia. Mesmo em meio à situação difícil, confia. É de canção e louvor. Escuta esse louvor que é lindo. Confia. Mesmo que esteja morto, ele pode ressuscitar, né? Confia. Escuta esse louvor que é lindo. Deus abençoe a todos, livre do mal. Se alguém estiver enfermo, que Deus toque no alto da cabeça, a planta dos pés, elimine e expulse todo espírito que oprime tua vida, oprime nossas vidas, com vícios, com palavras contrárias que a gente às vezes escuta. Deleta. O Senhor disse que a gente deve reter o que é bom. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.